Pessoal, pois vamos começar aqui. A gente vai iniciar aqui estudando os músculos do antebraço. Essa imagem aqui é uma secção transversal do antebraço, onde mostra aqui a ulna, o rádio. Entre a ulna e o rádio tem a membrana interóssea. Aí tem o septo. O septo é só uma regiãozinha aqui onde passa veias, artérias neles, que separam alguns grupos musculares. Essa região aqui se chama septo intermuscular lateral. E aqui é o septo intermuscular medial, que aí ele, dependendo do nível que você fez o corte, ele pode ser melhor visualizado ou não. Mas esses septos, os ossos e essa membrana interóssea vão dividir esses músculos do antebraço em duas regiões, que a gente chama de compartimentos. Aqui é o compartimento anterior. Como você já vê nessa imagem, ele é assim, antero-medial, puxando um pouco para medial. E esse aqui é o compartimento posterior, que ele também é posterior, mas é um pouco lateral. Mas a gente chama compartimento anterior, compartimento posterior. Cada um desses compartimentos vão apresentar alguns músculos e geralmente esses músculos eles têm algumas coisas em comum. Os músculos do antebraço, eles são em número de 20, sendo 8 anteriores e 12 posteriores. A gente vai estudar esses músculos agora. Então, aqui tem imagem mostrando o compartimento anterior. Esses músculos, todos eles, ou eles fazem flexão ou pronação. Então, esse compartimento inteiro ele é chamado de compartimento flexor e pronador. Esse aqui, o palmar longo, apesar dele não ter o nome flexor no nome dele, não ter a palavra, mas ele também é um flexor, ele faz flexão também. Então, todo o compartimento anterior ele é flexor e pronador. Alguns músculos, eles são mais superficiais e outros são um pouco mais profundos. Eles são cobertos por esses superficiais. De tal forma que são 5 superficiais, que eu já visualizo aqui, sem o membro estar dissecado, e 3 são profundos. Então, eles têm essa subdivisão. Compartimento anterior, em número de 8, dividido em 5 superficiais e 3 profundos. Esses músculos, eles são inervados por 2 nervos que vão passar aqui nessa região anterior do antebraço, que são chamados nervo mediano e nervo ulnar. O plexo braquial, que é o entrelaçamento de nervos aqui próximo da clavícula, ele vai formar uma série de nervos, que eles são divididos em nervos terminais e nervos colaterais. Os terminais, que são os principais, que vão inervar maior número de músculos, e a gente já vem falado sobre eles ao longo das aulas, que são o nervo axilar, o músculo cutâneo, o radial, o ulnar e o mediano. São 5 nervos terminais. E esses 2 nervos aqui, mediano e ulnar, eles vão inervar esses músculos anteriores do antebraço. Tem os músculos que são inervados por cada um, mas isso aí a gente deixa para estudar depois. Mas todo o compartimento anterior é inervado pelo nervo ulnar e o nervo mediano. E a maioria desses músculos, eles têm uma origem comum lá no epicôndilo medial do húmero. Então, todos eles vão se fixar ou no epicôndilo ou nas proximidades do epicôndilo medial. Então, aqui no epicôndilo medial do húmero, existe assim, uma região que tem um tendão flexor comum, onde a maioria desses músculos vai se originar. Então, vamos ver quais são esses músculos. Eles têm uma forma parecida, então a gente tem que aprender essa ordem. Vocês vão lá para o cadáver, fica repetindo e aprendendo essa ordem, porque eles são bem parecidos. Esse menorzinho aqui é o pronador redondo, é assim, o mais lateral, porque esse músculo aqui, que também parece anterior, mas ele já é posterior. Então, os anteriores começam aqui nesse aqui, pronador redondo. Do lado do pronador redondo tem o flexor radial do carpo, que é esse aqui, ó. Flexor radial do carpo. Do lado dele, o palmar longo. O palmar longo ele é fácil de você ver, inclusive no cadáver, porque ele tem assim um ventre pequenininho e ele tem um tendão bem grande. Então, o tendão dele fica assim, sobrando, fica folgado lá.
porque o ventre muscular dele é pequeno e o tendão é muito grande, palmar longo. Esse aqui mais medial é o flexor ulnar do carpo. Então, os quatro assim que a gente vê melhor, mais superficiais. Um pouquinho abaixo dele, que nessa figura está aqui, e aqui, todo esse músculo aqui, o maior dessa região, é o flexor superficial dos dedos. Ele é como se fosse assim, uma camada intermediária, mas como a gente já vê ele aqui, ele é do grupo dos superficiais. Então, pronador redondo, flexor ulnar do carpo, flexor radial do carpo, né, aqui para o lado polegar, flexor lateral do carpo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor ulnar do carpo e flexor superficial dos dedos. Quando o músculo tem assim do carpo, é porque ele vai flexionar aqui no carpo a mão. Quando é flexor dos dedos, é porque ele vai lá para o final do dedo. Tá? Flexor do carpo faz esse movimento aqui, ó. E flexor dos dedos já faz esse movimento aqui. Então, esses são os 5 superficiais. Aí aqui vai mostrar 3 profundos. Esse aqui, que fica imediatamente abaixo do flexor superficial, é o flexor profundo deles. Então, para eu fazer esse movimento aqui, ó, são 2 músculos, o flexor superficial do dedo e o flexor profundo deles. Do lado do flexor profundo dos dedos, tem o flexor longo do polegar. Ele vai fazer a flexão do polegar, flexor longo, chamado flexor longo, é que aqui na mão vai ter um pequenininho, que é o flexor curto. Então, aqui no antebraço tem o flexor longo do polegar. E esse aqui, que fica já próximo do punho, assim, fica assim mais transversal, é o pronador quadrado. Lá em cima é o pronador redondo e aqui embaixo é o pronador quadrado, ou seja, tem 2 músculos que fazem pronação. Pronador redondo, pronador quadrado. Então, esse... Hã? Pronação é você botar o polegar para medial. Pronação. Aí você botar o polegar para lateral, é supinação. Pronação é a rotação medial do antebraço e supinação é a rotação lateral do antebraço. Você pode repetir do lado do flexor. Como? Você pode repetir do lado do flexor profundo. Esse aqui, ó, flexor longo do polegar. Ele está cortado aqui, ó, mas ele vai até o dedo polegar. Cortou aqui para você visualizar o pronador quadrado. O flexor superficial dos dedos e o flexor profundo dos dedos, eles são policaudados. Quando ele chegar aqui no punho, ele vai enviar um tendão para cada dedo. E o polegar não, ele tem um que é só para ele. Então, o flexor superficial, flexor profundo, ele tem 4 tendão para os dedos, 2, 3, 4, 5. Aí o polegar não, os músculos polegar são só dele, independente dos outros dedos. Então, esse é o compartimento anterior. Todos os músculos são flexores ou pronadores. Eles são inervados pelo nervo ulnar ou nervo mediano, e a maioria deles se fixa no epicôndilo medial do húmero. 5 superficiais, 3 profundos. Nessa figura aqui, esse aqui é o nervo ulnar, esse cordãozinho amarelo aqui, ó, o nervo ulnar. Opa, desculpa. Nervo ulnar. E esse aqui é o nervo mediano. Ó, nessa figura aqui, nervo ulnar, nervo mediano. O nervo mediano passa assim mais no meio. E o ulnar passa aqui, né, medial. Esse nervo mediano, a gente vai falar muito sobre ele, porque ele passa numa região aqui chamada de túnel do carpo. Aliás, vou falar ainda hoje, na aula de mão. E, às vezes, ele passa aqui, ó, como um tendão. Às vezes, ele é comprimido por esses tendões. Aí, a pessoa tem uma doença chamada de síndrome do túnel do carpo, que fica com a mão formigando o tempo todo, doendo, e principalmente à noite, quando vai dormir. E, às vezes, já assim, se não tratar, ela fica com... Como ele vai perdendo o tato, ele fica com dificuldade de pegar assim, uma coisa. Porque para eu pegar, por exemplo, vou pegar um copo, eu tenho que sentir o copo, para eu sentir a força que eu vou botar ali para eu aprender aquele copo. Se eu não tenho muito tato, eu pego, mas eu não sei a força que eu vou botar para prender aquele copo. Aí, geralmente, quem tem síndrome do túnel do carpo quebra muita coisa. Pega na xícara, cai, pega no copo, cai. Aí precisa fazer uma cirurgia nesse túnel do carpo.
E é mais comum em mulheres do que em homens. Mulheres depois dos 50. No nervunar, se tiver uma lesão do nervunar, pode dar mão em garra. Não sei se é isso que você está falando. Lesão do nervunar, isso a gente vai estudar em outra aula, da mão em garra. Lesão do nervo radial da punho caído. A pessoa fica assim o tempo todo. São lesões, né, neurológicas. Então, esse é o compartimento anterior. Vamos estudar agora o compartimento posterior. No compartimento posterior, os músculos, eles são extensores e supinadores. Tem algumas exceções, mas a grande maioria ou faz supinação ou extensão. Então, a gente vai chamar de compartimento extensor e supinador. Todos eles são inervados por um único nervo, que é o nervo radial. Nervo radial inerva o tríceps, que é o posterior do braço, e inerva todos os posteriores do antebraço. O que é outra coisa que eles têm em comum? Que a maioria deles se origina no epicôndilo lateral do húmero, no epicôndilo, na crista supraepicondilar, ali em torno do epicôndilo. Então, essas são algumas particularidades que eles têm em comum. São extensores e supinadores, são inervados pelo nervo radial, eles se originam no epicôndilo lateral do húmero, e eles são em número de 12, sendo 7 superficiais e 5 profundos. É a mesma coisa que na visão anterior. A gente tem que saber, primeiro vocês vão saber a ordem, porque eles são parecidos, eu tenho que saber essa ordem. Quando a gente começa a estudar antebraço, mão, a gente sempre começa aqui pelo lado polegar. Então, o livro ele sempre vai trazer essa sequenciazinha, começando pelo mais lateral para o mais medial. O mais lateral de todos é esse aqui, ó, que é o bráquio radial. O bráquio radial, ele é visto, inclusive, assim, muito na frente. Ele fica bem na lateral aqui, ó. Ele fica bem exatamente nessa lateral aqui. Bráquio radial. Mas ele, como ele é inervado pelo radial, ele se origina na crista supraepicondilar lateral, então ele já é posterior. Então, é o primeiro, bráquio radial. Esse aqui é o extensor radial longo do carpo. Ai, meu Deus do céu. Bráquio radial. Aí o extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. Eles vão fazer extensão, né, da mão aqui no carpo. Só tem dois no lado do rádio. Eu chamo de radial longo e radial curto. Então, repetindo aqui, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. Esse aqui, um policaudado, é o extensor dos dedos. Aí, quase colado nele, tem um que vai só para o dedo mínimo. Aí, o extensor do dedo mínimo. Esse aqui é o extensor ulnar do carpo. Tem dois extensores radiais, longo e curto, e o extensor ulnar do carpo. E esse aqui que já fica lá próximo ao cotovelo, pequenininho, é o ancôneu. Ancôneu, extensor ulnar do carpo, extensor do dedo mínimo, extensor dos dedos, extensor radial curto do carpo, extensor radial longo do carpo, bráquio radial. São os músculos superficiais. O bráquio radial, ele é uma exceção, porque ele é flexor. Ele é único, é uma exceção, porque ele faz a flexão do antebraço. Até pela posição dele, ó, que ele está aqui bem na frente. Então, ele é... O bráquio radial tem característica de anterior e tem característica de posterior. O que é característica de anterior que ele tem é que ele faz a flexão. Mas o que é característico de posterior que ele tem? Ele é inervado pelo nervo radial e ele se origina nas proximidades da epicôndilo lateral. Ele seria assim, uma exceção. E aqui estão mostrando os profundos. Os profundos tem um que fica lá próximo aqui do cotovelo, que eu acredito que é o único que vocês não vão ver lá no laboratório, ele se chama supinador. Porque para eu identificar o supinador, eu teria que cortar tudo isso aqui, ó. Então, a gente prefere deixar ele meio escondidinho mesmo, é o supinador. Do lado do supinador tem o abdutor longo do polegar. Esse aqui, ó. Vai lá para o polegar, abrir o polegar, afastar seu polegar dos outros dedos. Abdutor longo do polegar.
Aí aqui vão ter dois músculos que vão fazer a extensão do polegar. Esse menor eu chamo extensor curto do polegar. Esse aqui maior é o extensor longo do polegar. E do lado dele, um também pequenininho aqui, é o extensor do dedo indicador. Estende o indicador. Então, repetindo, supinador, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar, extensor do indicador. São os 5 profundos, todos eles inervados pelo nervo radial, superficiais e profundos. Então, é repetição. Faz o purpose games, vai lá no laboratório, identifica todos eles. Dá para ver tudo no laboratório, menos o supinador. Nessa região anterior do cotovelo, aqui, ó, na frente do cotovelo, tem uma depressãozinha, tem um fundinho aqui, que a gente chama de fossa ulnar. Está aqui próximo da ulna, fossa ulnar. Essa depressãozinha aqui, ó. É um espaço triangular, localizado na região anterior do cotovelo. O espaço, a fossa ulnar, ele é assim, uma regiãozinha meio triangular, delimitada por 3 limites. O limite superior é uma linha imaginária que une o epicôndilo medial ao epicôndilo lateral. Eu vou imaginar uma linha unindo os 2 epicôndilos do úmero, epicôndilo medial e epicôndilo lateral. Aqui, medialmente, eu vou ter esse músculo aqui, que é o músculo pronador redondo. E aqui, lateralmente, vai ser limitado por esse outro músculo aqui, que é o bráquio radial. Então, se eu unir essas 3 estruturas aí, vai formar uma depressãozinha aqui, que se chama fossa ulnar. Tem a ulna, antigamente era chamada de cúbito. Aí tem livro que chama essa fossa de fossa cubital, mas é um nome já ultrapassado, que hoje em dia a gente chama ulna, portanto, fossa ulnar. O teto, né, assim, a parede anterior, o que é que cobre isso aqui, vai ser a pele, a tela subcutânea, a fáscia muscular, que é a fáscia profunda, e essa membranazinha aqui que sai do tendão do bíceps, que a gente chama de aponeurose bicipital. Ela fica cobrindo algumas estruturas que estão ali naquela fossa. E o assoalho, o que é que eu chamo de assoalho? Deixa eu ver se tem outra figura. O assoalho, que é aqueles músculos que estão lá embaixo, são o supinador, fica atrás, e o bíceps e o braquial. Aí eles vão formar o assoalho da fossa ulnar. Por que a fossa ulnar é importante? Ela tem um nome, porque nela vai passar muita estrutura importante do braço e do antebraço. Vai passar a principal artéria do braço, que é a artéria braquial. Essa artéria aqui, ó. Essa artéria braquial é que você utiliza aqui para fazer a medida da pressão sanguínea. Então, você bota o tensiômetro aqui, mede a pressão, aí você está medindo a pressão na artéria braquial. Então, ela é a principal artéria do braço, artéria braquial. Só que a artéria braquial, aqui na fossa ulnar, ela se bifurca na artéria ulnar e na artéria radial. Ela se bifurca exatamente nessa fossa. Então, tem as 3 artérias, braquial, radial e ulnar. Vão passar também as veias braquiais. Essas figuras nem estão mostrando a veia braquial. Nessa aqui aparece um azulzinho lá no fundo, são as veias braquiais. Tendão do músculo bíceps braquial. Aí vai passar o nervo mediano, que é aquele que eu já tinha mostrado para vocês, ó. Nervo mediano, esse grosso aqui, que vai dar síndrome do túnel do carpo. E aqui mais lateralmente vai passar o nervo radial. E vai passar essa veia também aqui importante, que é a veia intermédia do cotovelo. Essa veia intermédia do cotovelo é a que você utiliza para fazer retirada de sangue para exame, fazer injeção endovenosa. Então, quando o técnico de enfermagem acessa uma veiazinha que você tem aqui, para tirar sangue, por exemplo, essa veia se chama veia intermédia do cotovelo.
Então, todas essas estruturas, elas vão passar na fossa ulnar. E daí a importância dessa regiãozinha chamada de fossa ulnar, que é um trauma, uma lesão aí pode provocar a lesão dessas estruturas. Elas, tudo isso aqui? Vamos lá. Artéria braquial. Aí a artéria braquial se bifurca e origina a artéria radial e a artéria ulnar. Nervo mediano. Nervo ulnar, nervo radial. O tendão do bíceps, ele não está muito bem aqui, não. Porque aqui, na verdade, ele está cortado, ó, o bíceps. Mas o tendão do bíceps passa aqui também para se fixar no radial. E a veia intermédia do cotovelo. As veias braquiais, aqui tem uma artéria braquial e duas veias braquiais. Aqui, esse azulzinho lá no fundo, ó. Aqui é o nervo mediano, novamente, artéria braquial e as duas veias braquiais. Ok? Então, isso aí a gente chama de conteúdo, é o que passa na fossa ulnar. Esses músculos, eles, apesar de eles estarem no antebraço, eles vão movimentar principalmente a mão. No antebraço, eles vão fazer pronação e supinação. Quem é que faz pronação? O pronador redondo e o pronador quadrado. Quem é que faz supinação? O supinador e também o bíceps braquial. Na aula passada eu falei para vocês que o bíceps também ele faz supinação. Então, eles vão fazer esse movimento aqui. Pronação, rotação medial do braço. Supinação, rotação lateral do antebraço. Mas, como eu falei, eles vão movimentar principalmente a mão como um todo, ou então os dedos. Se o nome dele tiver do carpo, é porque eles não vão até o dedo, eles só vão até o carpo. Então, eles vão fazer flexão ou extensão da mão. Então, quais são os que fazem flexão da mão? Flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo e o palmar longo. Eu falei para vocês que o palmar longo, apesar de não ter o nome flexor nele, mas ele faz flexão. Aí, quem é que faz... Ó, essa aqui é a flexão da mão, ó. Quem é que faz extensão da mão? Os extensores. Tem dois do lado do rádio, radial curto e radial longo, e tem um do lado da urna, extensor ulnar do carpo. Então, teve carpo, movimenta a mão. Só que a articulação do punho, ela é elipsoide. Além de flexão e extensão, faz também a adução e abdução. Para vocês não terem que decorar esses nomezinhos aí, a abdução é puxar para o lado do rádio. Então, os músculos cujo nome tem radial fazem abdução. E adução é puxar para o lado da urna. Então, os músculos cujo nome tem ulnar fazem adução. Entenderam? Ó, abdução, eu afastar a minha mão, ou seja, puxar ela para o lado aqui do rádio. Aí, os músculos cujo nome tem radial, não interessa se é flexor ou extensor. Se ele tiver radial no nome, ele faz abdução, porque ele está puxando aqui para o lado do rádio. O na já é aqui para o lado, né, aproximando do corpo. Então, se tiver o na no nome, ele faz adução. Flexor na e o extensor na. Tá. Tudo bem? E os outros músculos vão para o dedo mesmo. Flexor superficial do dedo, flexor profundo do dedo, extensor do polegar, extensor do indicador, extensor do dedo mínimo. O nome já está dizendo ali o movimento. Certinho sobre o antebraço. Aí, a gente não estuda os músculos individualmente, mas é importante você conhecer cada um deles lá no laboratório, nessas imagens, tá? E hoje a gente vai estudar também a mão. Deixa eu aberta aqui em algum lugar. A mão. Como a gente fez para todas as outras regiões do corpo,
o livro sempre traz primeiro os ossos, depois as articulações, depois os músculos. Vamos ver essas estruturas da mão. O esqueleto da mão, os ossos da mão, eles são divididos em 3 regiões, que são carpo, que é formado por 8 ossos curtos. Na região aqui da palma da mão, tem 5 ossos longos, que são os metacarpos. E na região dos dedos tem as falanges. Então, os metacarpos, eles estão aqui na palma da mão. O carpo estão aqui na mão também, mas bem próximo aqui do punho. 8 ossozinhos pequenininhos que a gente tem aqui, ossos curtos. Então, o esqueleto da mão é dividido em carpo, metacarpo e falanges. Vamos estudar primeiro os ossos do carpo. Os ossos do carpo, eles são todos curtos, em número de 8. E quando você estiver estudando mão lá no laboratório, vocês vão perceber que aqui na região dorsal, eles são assim meio convexos. Na região palmar, eles são côncavo. Tem um fundinho aqui na frente. Essa depressão se chama sulco do carpo. Sulco do carpo. Só que o sulco do carpo, tem o sulco do carpo, aí tem um ligamento passando aqui por cima. Vai transformar o sulco em um túnel. Aí, nesse túnel do carpo, vão passar algumas estruturas. Então, o sulco do carpo é uma concavidade que tem aqui nos ossos do carpo, nessa região palmar. Só que o sulco fechado por um ligamento. Aí, esse ligamento, os retináculos, tem um ligamento transverso e tem os retináculos também. Isso aí vai transformar o sulco em um túnel. Passar um monte de coisa aqui nesse túnel. Aí se chama túnel do carpo. O que é que passa nesse túnel do carpo? O nervo mediano, eu já tinha falado, ó, nervo mediano. O nervo não passa no túnel, ele passa por fora do túnel. O nervo mediano é o que passa mesmo dentro do túnel. E vão passar tendões de 3 músculos. Que músculos são esses aqui? Na verdade, são 9 tendões, mas só 3 músculos, porque 4 é do flexor superficial dos dedos, 4 tendões é do flexor profundo dos dedos, e passa